Acorda, menina, que hoje é dia de fazer basilisco assado. Bom, então antes de começar os recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. E hoje a gente vai falar do delicioso Delicious in Dungeons, ou, né, como ficou aqui no Brasil, Calabouços e Delícias, de Ryoko Kui, que está sendo publicado agora pela editora Panini e provavelmente é o título mais hypado desse ano. Que mangazinho incrível! Se você não vive numa caverna, ou melhor, se você está sempre online no Twitter, você deve estar vendo que Delicious in Dungeons está saindo um anime bem produzido, muito satisfatório na Netflix, que é o Dungeon Meshi, e a editora Panini está publicando o mangá aqui no Brasil. E eu, num primeiro momento, eu tava, não, eu vou apenas assistir o anime. Mas o anime me cativou tanto que eu fui atrás do mangá e agora eu vou ser obrigado a comprar toda a coleção, porque é daqueles títulos que são um ponto fora da curva. Basicamente, esse é um mangá onde a gente tem um esquema meio D&D, então aquela fantasia bem tradicional de magia, guerreiro, bárbaro, de classes que a gente já conhece, com uma mescla ali meio de culinária, né? É como se fosse D&D encontrando Ana Maria Braga, e é impressionante o que está sendo tratado nessa história, porque a gente tem uma história desde o começo, bem direto ao ponto. A gente tem uma party de heróis que são derrotados pelo Dragão Vermelho, e um dos personagens, a Falin, ela se sacrifica para salvar o irmão, e ela manda todo mundo para fora desse calabouço. Esse calabouço, ele é subterrâneo, e apesar de ele ser subterrâneo, ele tem vários andares, então é bem um esquema mesmo de que, como se fosse uma escavação e eles foram descobrindo um reino amaldiçoado com monstros, tesouros e etc. E agora a Pari, ou o que restou dela, precisa retornar até esse dragão para poder reviver a Falin, mas para isso precisa ter o corpo dela de alguma maneira. Então eles têm meio que um tempo limite onde eles podem retornar para esse dragão, porque o Laios é uma pessoa aficionada em monstros, então ele entende comportamento, estuda o que eles fazem, quais são os hábitos dele, uma coisa bem biologia mesmo, e ele fala, olha, a gente tem X tempo, porque depois que um dragão come, ele vai dormir, e isso deixa o metabolismo dele mais lento, então se a gente chegar antes, acho que de um mês, alguma coisa assim, a gente consegue pegar ele no meio da digestão, dormindo, mata ele, abre a barriga e salva a minha irmã. Os únicos que ainda estão na party original com ele são o tio Chuck, que é um personagem, um pequenino, como eles chamam, que é especialista em armadilhas, desarmar armadilhas e trancas, e a maga Marcille. Porém, tem uma questão, para você poder fazer essas expedições, você precisa de dinheiro e suprimento, porque como eu disse, são vários andares. No caso, as únicas coisas transportadas pela Falin depois para salvar a galera da luta foram os personagens. Os pertences deles ficaram lá. Então eles estão vivos, mas completamente quebrados. E é aí que a gente tem a entrada do anão Senshi, que eles conhecem já no primeiro andar, porque o Laios tem a ideia de que, cara, eu tenho um livro que está falando sobre a biologia dos animais e ele me indica o que eu posso comer ou não. Então, mesmo a gente não tendo suprimento, como a gente tem os equipamentos que estavam conosco na hora do teleporte, a gente consegue chegar até o dragão se a gente se alimentar dos monstros. Não tem muito o que fazer. O Senshi, que é um morador ali do subterrâneo, ele fica muito fascinado com essa definição do Laios e fala, cara, eu sei. Então o Senshi vai ver eles em um momento de necessidade tentando preparar alguns alimentos e vai falar, para aí, você está preparando tudo errado. E aí a gente tem definitivamente o começo dessa história. É um mangá que está extremamente focado no desenvolvimento dos personagens e a interação desses personagens com o meio ambiente. Obviamente a gente tem algumas lutinhas, mas eu sinto que elas são a parte menos importante dessa história. A gente, comparativamente, tem muito mais cenas deles preparando os alimentos vindo dos monstros que eles caçaram ou lutaram, do que necessariamente deles combatendo esses monstros.
O que é muito interessante, porque o hábito da alimentação desses personagens, o que eles querem comer, o que eles estão dispostos ou não a comer, a reação deles perante uma comida exótica, acaba desenvolvendo bastante a personalidade deles. As interações entre eles, como o Senshi, que é um elemento estranho àquela party, que já tinha gente que se conhecia, consegue aos poucos ser integrado àquela equipe e fazer trocas genuínas com esses personagens. Tudo isso vai sendo desenvolvido capítulo a capítulo. E para mim, a parte mais interessante é quando a gente tem obras que a gente tem uma estrutura conhecida ou fácil de ser reconhecida. No caso aqui, a party chegar até o dragão e lutar com ele para salvar um membro, porém ela é completamente abordada ou pivotada para uma outra direção. Então a gente tem muitos momentos aqui em que a gente vai ver os personagens discutindo sobre as interações do monstro com aquele meio ambiente, as interações dos monstros entre eles, o que combina com o que, como é a fisiologia de um determinado monstro, do que necessariamente essa travessia. A travessia é o que ocorre enquanto eles estão, se alimentando. Um fator que me brilhou bastante os olhos é que a gente tem dois tipos de conhecimentos muito específicos nessa história. A gente tem o Laios, que tem conhecimento basicamente através de livros, então ele tem um livrozinho, que é como se fosse um caderno de receita, onde ele vê o que pode comer, o que não pode comer, contra um conhecimento mais vindo da experimentação do Senshi. É quase como se fosse um embate da teoria e da prática. E, na verdade, os melhores resultados, e tem muitas histórias em que isso é abordado, ocorre exatamente da junção desses dois elementos. Um dos melhores capítulos desse primeiro volume é quando eles estão colhendo mandrágoras, e o Senshi tem um modo de colher, e a Marcide, que é uma elfa estudada, tem um outro modo de colher. E aí os dois acabam chegando num consenso entre as duas abordagens para entender o que muda do modo de um colher para o outro, quais são as perdas e quais são os benefícios. Então, essa abordagem entre algum conhecimento muito formulaico da experimentação e da curiosidade do Senshi e do Laios em diversos momentos gera situações bastante únicas para a história. E a gente não pode esquecer de abordar também como o mangá vai trazer diversos tipos de bioma dentro desse calabouço e alocar as criaturas exatamente num bioma que faça sentido para ela, Então, eles vão passar por uma coisa que é meio mais como se fosse uma floresta, depois eles vão passar por um lugar mais úmido, enfim, eles vão passar por diversas situações em que eles vão ter diferentes tipos de bicho, de monstros, que vão gerar diferentes tipos de culinária. E essas interações acabam sendo parte da discussão dos personagens, porque eles precisam estar preparados. O Senshi está sempre lembrando a eles da importância de se alimentar corretamente e se alimentar de uma maneira estruturada. Tem que ter uma quantidade X de carboidrato, de proteínas, de legumes, de frutas. Ele preza bastante por uma alimentação rica em todos os elementos. Então, minha experiência além desse primeiro volume, mesmo depois de tendo assistido o anime, foi muito divertida, mesmo sabendo e tal, o nível de detalhamento da história, que Ryoko colocou aqui, propicia piadas, às vezes de um quadrinho apenas. Os personagens são extremamente expressivos, então o humor é uma característica excelente nessa obra, é um timing de humor muito acertado, muito perfeitinho, e esse ritmo da história no mangá eu achei até mais prazeroso que no anime. No anime a gente tem uma certa velocidade, alguns episódios sendo mais de um capítulo da história, enquanto no mangá você pode ler um capítulo, aproveitar aquela história, se envolver com aquilo, desejar as comidas, porque é uma comida muito bonita, muito bem desenhada, e ficar matutando qual vai ser o próximo prato, ou que tipos de alimentos diferentes é possível fazer dentro de um calabouço.
Com relação a Delicious in Dungeons, é uma série já concluída, foi publicada na Harta, que é uma revista seinen, de fevereiro de 2014 até setembro de 2023, e com isso ela tem apenas 14 volumes, então é uma série rápida de concluir. Aqui no Brasil ele está saindo em tankobon, né? Então esse formatinho igual ao original, de 192 páginas, com periodicidade mensal a R$ 39,90. A tradução é do Felipe Monte e a edição da Panini é irretocável. É cheio de detalhes, as capas sempre têm esse verniz aplicado em detalhes da capa. Atrás a gente tem os monstros, né, daquela edição. Na parte de dentro também uma série de detalhes. Então é uma coleção que dá até gosto, assim, é bonitinho, bem editado. Os editores fizeram assim um trabalho fabuloso. Então tem nota do editor apontando algumas curiosidades linguísticas, tem nota de tradutor. É realmente uma edição primorosa e muito bem editada e traduzida. Começou a publicação agora em fevereiro de 2024, então a gente tem o primeiro e o segundo volume já publicados, o terceiro em pré-venda. E fica a minha recomendação, acho que dos lançamentos atuais foi o que mais me divertiu, me brilhou os olhos, e é uma publicação que, para mim, particularmente, ela me chama muita atenção. Eu gosto muito quando a gente tem tramas que tem uma estrutura mais tradicional e a gente, sei lá, mete culinária no meio e faz um shonen, faz uma aventura com um elemento ali que não é necessariamente aquilo que a gente está acostumado a ver nesse tipo de história. O anime já está com a primeira temporada publicada inteira na Netflix, dublado, legendado, então você pode assistir como você preferir. E a segunda temporada já foi anunciada e já começa agora em abril, então também já dá para seguir assistindo. Mas, de novo, o mangá tem particularidades únicas dele que realmente me brilharam demais os olhos, mesmo gostando muito do anime. E por hoje é só, então não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados aqui do meu lado direito e se inscrever na bolinha aqui do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau.